Sejam todos bem-vindos ao Esporte Emoção desta segunda-feira, 16 de março de 2015. Juntos, vamos conferir os destaques do programa. Segunda-feira, o Esporte Emoção está chegando. O Operário empata em Cascavel e antecipa a classificação ao mata-mata. Jogo sem gols e muitas faltas, e o Fantasma manteve a escrita de não perder para a Serpente. E teve surpresa na rodada. O Esporte Emoção traz estas informações e muito mais do esporte para você a partir de agora. Boa tarde para você, seja bem-vindo agora a 12h05, estamos começando aqui nos estúdios da ETV, mais um Esporte Emoção nesta segunda-feira, pós-rodada do Paranaense, pós-jogo do Operário em Cascavel, um empate em 0-0, onde o Fantasma, como dissemos aí na escalada, antecipou a sua classificação ao mata-mata. Ao meu lado já está Juca Francischini para falarmos disso e muito mais nesta segunda-feira. Boa tarde para você, Juca. Boa tarde, Cândido, um grande abraço a todos vocês. Olha, primeiramente, nem tão triste, porque o Operário ficou muito aquém daquele futebol que a gente conhece, que a gente espera do Operário Ferroviário, mas conseguiu o que era para conseguir, o ponto e a classificação antecipada. Mas, ao mesmo tempo, nem tão relaxado de achar que tudo já está resolvido, tudo está conquistado. Porque agora, quem tem essa mentalidade de que essas duas partidas já não valem mais nada, porque o Operário já se classificou, agora que é a hora de lutar pelo objetivo do Operário, que é chegar à Série D, fazer esses 6 pontos, acumular e ter pontos suficientes para, na hora lá da onça beber a água, o Operário estar à frente dos seus concorrentes. Importantíssimas as duas partidas que vêm na sequência, com o Paraná Clube e com o Rio Branco. É momento do torcedor também levar o seu prestigiamento, o seu incentivo, o Operário que está nessa busca, né, incessante de chegar definitivamente à Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem, Juca, não tivemos um jogo de beleza plástica, não foi um jogo bonito. Nós vimos o empate no jogo truncado, no jogo burocrático, com arbitragem que, a meu ver, não interferiu. Foi um árbitro que até foi positivamente, teve uma atuação positiva, mas o Operário ontem rendeu muito pouco, assim como o Cascavel, que queria mostrar serviço, até porque muitos jogadores que passaram aqui pelo Operário estão no Cascavel, e é evidente que esses jogadores gostariam de estar aqui, pela estrutura que é melhor, e quiseram mostrar serviço, como foi o caso do pequeno Everton. Mas eu não vi beleza plástica nenhuma no jogo, o Operário teve poucas oportunidades, nas oportunidades que teve, não as aproveitou. Eu não sei se você viu dessa maneira também no resumo do jogo. Teve dois aspectos. Primeiro, um Cascavel desesperado, porque era o último jogo que ele fazia em casa. Agora tem duas pedreiras, o Foz lá em Foz, o Foz que ganhou do Prudentópolis, e o Coritiba, os 2 jogos fora de casa. E pode até ficar fora do G8. Hoje pode perder essa vaga para o Atlético Paranaense. Caso perca as duas, o Atlético ganha as duas. O Atlético também tem pela frente jogos difíceis. E também, quer dizer, precisava do resultado, precisava fazer o resultado, foi para cima, foi em busca do resultado. E esse aspecto motivacional de ter ex-jogadores, tinham 11 ex-jogadores do Operário Ferroviário que estavam defendendo o Cascavel, é claro, queriam mostrar serviço. Isso é normal, sempre acontece. Foi assim com o Everton, com o Marquinhos, com o Kleber e com vários jogadores que estiveram em campo. Muito bem, a partir de agora, então, você vai ver como é que foi esse jogo truncado, muito burocrático, uma partida feia mesmo. Jogo feio, mas o que importou foi que o Operário não perdeu e conseguiu antecipar a sua classificação. E lembrando, hein, o Operário jogou 9 vezes até aqui no campeonato, das quais apenas 2 jogou em casa. Vamos ver então como foi o empate entre Operário e Cascavel no estádio regional. Na entrada em campo, a saudação à torcida Trem Fantasma. Bola em jogo, 1 minuto e 20 o susto. Nequinha sente e vai ao chão, mas depois volta normalmente. Chicão tenta sair jogando e também é caçado por Tony. Everton do Cascavel entra na área e tenta cavar pênalti. O juiz estava próximo do lance e mandou seguir a partida. Preste atenção que Lucas, o camisa número 5 do Operário, perde a bola. Contra-ataque do Cascavel. Everton cruza para Duda que bate, mas Jonathan defende. A pressão do Cascavel aumenta. Marquinhos bate, a bola toca no travessão depois da defesa de Jonathan. Juba escapa pela esquerda, mas também sofre falta de Sorbara. Na cobrança, Rui bateu, mas a zaga afastou.
As faltas também fizeram parte do primeiro tempo sem muito futebol. Marquinhos do Cascavel pegou Nequinha nesse lance. Juba perde a bola para Sorbara, que bate. Jonathan defende, ficando com ela. Contundido, Rui pegou uma carona para receber atendimento fora de campo. 2 minutos mais tarde foi a vez do zagueiro Douglas Mendes também sair de carrinho. Aos 42 minutos, o William fez a falta em Chicão e recebeu o cartão amarelo. O primeiro tempo ficou assim. Para o segundo tempo, Itamar Schulli providenciou a entrada de Andrezinho em lugar de Eliomar. Aos 3 minutos, contra-ataque do Fantasma, Marquinhos para Juba na falta. Na cobrança, Rui levantou na área, Juba mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem invalidou o lance. Falta para o Cascavel. Irineu levantou, Kleber desviou e Jonathan ficou com a bola. Novamente o Cascavel avança e neste lance pede pênalti, mas a arbitragem não marca. Aos 10 minutos, Chicão deixa o gramado e Marcelo Carvalho entra em seu lugar. Mudança também no time da Cobra. David, camisa 20, entrou em lugar de Everton. Jogando em seu campo de defesa, o Operário esperava as oportunidades para o contra-ataque. Mas nesse lance, vacilo geral da zaga alvinegra. William fuzilou, Jonathan mandou a escanteio. Novo ataque do Cascavel, Tony ganha de Micael e manda a linha de fundo. Aos 25, cruzamento de William, David tenta na batida. A bola passa por Irineu na cara do gol, mas ele chega tarde. Marquinhos avança e bate, a bola sai à linha de fundo. Aos 30 minutos, Lucas, no Operário, sai para a entrada de Julinho. Sorbara levanta a bola, Irineu testa e Jonathan defende novamente. E tinha mais Cascavel no ataque com Marquinhos, que cruzou da esquerda. David tentou de cabeça, Jonathan caiu grudado com ela. O Operário perde grande chance com Douglas, que recebe a bola e bate forte. O goleiro do Cascavel defendeu. Na sequência, Juba também tentou, Juninho fez novamente a defesa. Aos 36, a falta para o Cascavel, David levantou na área, mas a arbitragem apontou a falta em cima de Douglas Mendes. Aos 40 minutos, Anderson Rosa pegou pesado com Léo Salino próximo à meia-lua da grande área. Na batida da falta, Rui carimbou o travessão. O Cascavel insistia em chegar ao marcador, mas o Fantasma se comportou bem na marcação até o final. Fim de jogo no Olímpico Regional das Flores. 0 para o Cascavel, 0 para o Operário. Olha, como dissemos, não foi um jogo bonito, mas o Operário, dentro da sua proposta de trazer pelo menos um ponto, acabou cumprindo aquilo que foi determinado pelo Itamar Schulli. Mesmo num jogo que não foi tão bonito, é possível destacar alguém na partida, Juca? Eu destacaria, sem titubear, o goleiro Jonathan. Sempre que precisou dele, ele foi muito seguro e muito preciso nas suas defesas. Jonathan, para mim, foi o destaque do Operário Ferroviário. Pelo lado do Cascavel, 2 destaques que foram... 3, vamos falar 3. Só nesse lance, Juca, interrompendo aí, que o Cascavel pediu um pênalti, aí fica claro que o pênalti não aconteceu. Belas imagens do Alexandre Machado. O Everton, aquele garoto que jogou aqui em Ponta Grossa. A diferença de corpo é grande entre o Everton e o Micael, né? Mas veja a facilidade como o time entrava pela esquerda, o time do Cascavel, né, nesse primeiro tempo. Pois não, Juca, pode concluir. Bom, destacaria pelo lado do Cascavel 3 ex-operarianos, o Everton, Marquinho e também o Kleber, o volante Kleber, muito bom jogador. Aí temos esse lance em que a bola foi para o fundo da rede, mas o juiz estava marcando a posição irregular do Juba, que estava realmente... marcou acertadamente. Aliás, o juiz foi bem na partida, na minha ótica. Teve os 2 lances polêmicos, o toque do Nequinho dentro da área e essa... Aí aí foi pênalti, ó. Essa falta cobrada... Mas também foi involuntário, olha lá, ó, vamos rever o lance? Tocou na mão, né? Ele colocou foi involuntário, peito, né? Não dava para dar mesmo. Mas, fosse um daqueles árbitros que não gosta do Operário, teria facilmente dado o pênalti, né? Então fica aí o Jonathan, que pegou muita bola, goleiro do Operário. Você está vendo lances da partida. Olha esse gol que o Irineu perdeu para a equipe do Cascavel. Esse foi o grande lance do Cascavel. E o grande lance nosso foi a falta cobrada pelo Rui, né? Que beijou o poste direito. No segundo tempo, o Cascavel atacou com uma intensidade. Veja aí, só dava Cascavel, olha. Foram 2, 3 jogadas sequentes de ataque do Cascavel. E o Operário, quando saía rápido no contra-ataque. Olha essa paulada do Douglas, hein, Juca?
Essa era para ter entrado, né? Nos últimos 10 minutos o Operário equilibrou as ações e chegou a ser até melhor que o Cascavel e criou, olha essa bola do Rui. Entre a trave e o travessão ali na forquilha. Por muito pouco mesmo. Agora, diante daquilo que foi proposto, esse ponto foi valoroso, foi importante, porque de certa forma antecipou a classificação. Por isso que o futebol é porque de certa forma antecipou a classificação. Por isso que o futebol é apaixonante, né? Você veja, a dificuldade ou o empate já era interessante. Aliás, eu não sei quem falou que... Foi o técnico que falou que os jogadores já sabiam que estavam em campo classificado. O Operário não estava classificado, porque havia a possibilidade do Rio Branco alcançar o Operário. Se o Operário perdesse 3, o Rio Branco ganhasse 3, a decisão entre Operário e Rio Branco ia ser no saldo de gols. Mas o Operário ontem podia até perder, porque em função da vitória surpreendente do Nacional lá no Caranguejão, diante do Rio Branco, classificava o Operário do mesmo jeito. Bom, o Operário está classificado. Para quem acha pouco, lembra, há um ano atrás nós estávamos batendo na porta do Torneio da Morte, de triste e malfadada memória. Então, é importante essa conquista da classificação. Mas tem aqueles que acham que os jogos de agora contra o Paraná e o Rio Branco não valem nada, Cândido. Isso é uma falácia. Valem muito. Vale por quê? Primeiro, porque esses jogos vão definir quem será o adversário do Operário Ferroviário. Se acabasse hoje essa primeira fase, o nosso adversário no mata-mata, no primeiro mata-mata, era o Paraná Clube, nosso próximo adversário. Por que vale muito? Porque tem aí a vaga para a Série D e a somatória de pontos da primeira fase e segunda fase. Então, se o Operário faz esses 6 pontos, o Operário ele fica em condições boas de conseguir a vaga na Série D. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos já voltar falando muito mais, trocar em miúdos tudo isso para você, classificação, a rodada agora 12h16, não saia daí. Esporte e emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri, construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Não perca tempo, nem dinheiro. Precisou de peças? Vá direto ao Zezo Autopeças, que tem linha completa para veículos nacionais e importados, lubrificantes de todas as marcas. E também temos uma equipe preparada para melhor atender você. Agora mais espaço e a melhor forma de pagamento. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, número 48. Zezo Autopeças, a peça certa para o seu veículo. Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. O que você leva em consideração na hora de comprar um produto? Preço, atendimento, qualidade ou tudo isso junto? Então você é como eu, você busca satisfação. E é por isso que eu sou cliente das lojas MM. Estou comprando satisfação. Estou vendendo satisfação. Estou parcelando satisfação. Se você procura satisfação, você encontra aqui. Lojas MM Mercado Móveis. A satisfação de comprar bem. Sabe quem pode se associar ao Sicredi? Você. Isso mesmo. Aqui, você tem as mesmas soluções financeiras de um banco. A vantagem é que você não é só um cliente, mas associado de uma cooperativa de crédito e investimento, com participação nas decisões e nos resultados. E onde o relacionamento faz a diferença. Gostou? Então abra uma conta e um futuro no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Óticas Provisão é mais em tudo. Qualidade de seus produtos, além das maiores marcas nacionais importadas. Segurança e apoio técnico para facilitar na escolha do melhor óculos para o seu rosto. Tecnologia visando melhor atendê-lo. Adquirimos o aparelho iTerminal 2 Eyes, que propicia alta precisão em tomadas de medidas. Também faz capturas de fotos e mapeamentos de dados para o melhor resultado de sua visão a qualquer distância. Óticas Provisão, um conceito ao alcance dos seus olhos. Ponta Grossa e Reserva.
Agora, 12h20, estamos de volta ao vivo aqui no estúdio da ETV. Já, emendadinho com o nosso programa, tem o Cidadão, com a apresentação do Guilherme Picunas. Obrigado a você que todos os dias está conosco aqui na hora do almoço. Apenas para o comentário do Juca, no programa da noite estaremos mostrando as imagens, mas a rodada teve os seguintes resultados. O Curitiba venceu o J. Malucelli por 2-0, o Atlético mais uma vez perdeu, dessa vez para o Maringá por 2-1, o Nacional foi a surpresa da rodada, 3-1 para cima do Rio Branco, o Londrina e o Paraná ficaram no 0-0 e o Foz venceu o Prudentópolis por 1-0, além do empate do Operário com o Cascavel, esse empate que deixou o Operário com 17 pontos. O Nacional foi a grande e grata surpresa da rodada, né? Venceu o Rio Branco lá no Caranguejão, não é fácil não, para um time que não tinha ganho nenhuma, ganhou a primeira e o J. Malucelli perdeu a primeira, caiu o último invicto, perdeu para o Curitiba na briga de líderes. Outro destaque desta rodada é a derrota do Atlético, que está às portas do torneio da morte. O Atlético Paranaense, ele está numa situação muito difícil, muito delicada. É aquela situação, uma bala, um tiro para acertar. Muito bem, logo após o jogo, nós descemos para ouvir o técnico Itamar Schulli, juntamente com os demais companheiros de imprensa. Veja aí o que disse Itamar Schulli após a partida de ontem em Cascavel. Estamos começando a se acostumar mal, entendeu? Acho que futebol não é isso. Você ontem viu o Corinthians empatou de 0-0, deu 2 chutes a gol. Então a gente não pode achar que todo dia você vai jogar uma maravilha, vai ser lindo. Nós temos que lembrar o seguinte, o Cascavel era o jogo do desespero. Pode ter sido hoje, depende dos resultados, a não classificação do Cascavel. Era o jogo do desespero deles. Nós viemos para cá já classificados. Então, na natural, não é que é natural, é que às vezes eu falei isso para os atletas agora, às vezes vem aquela coisa, você entra um pouco relaxado. Então, se hoje foi a nossa pior partida, então eu também fico feliz, porque na pior partida nós soubemos suportar a pressão, eles criou algumas situações, depois nós tivemos com a pior partida uma bola na trave, 2 chances de definir o gol, fazer o gol no segundo tempo, passamos pela pressão. Então, essa pior partida para nós hoje foi... Em cima do Cascavel, fora de casa, conquistamos um ponto importante. Então, se nós jogássemos a melhor partida, possivelmente ia ser uma goleada. Então, eu estou feliz, somamos um ponto importante fora de casa, né? Somamos 17 pontos, estamos em terceiro, saímos de Ponta Grossa para cá, fora da zona de classificação, não estávamos classificados, voltamos para Ponta Grossa com o Operário classificado, faltando 3 rodadas, faltavam ontem, o Operário já estava classificado. Então, isso sim que eu quero lembrar. Ontem faltava 3 rodadas, nós já estávamos classificados. Hoje fizemos um jogo, o pior jogo do Operário, e tivemos chance de matar, de definir. Então, estou muito feliz que a hora que nós jogarmos mais ou menos, ou jogarmos bem, vai ser muito difícil para os adversários. E hoje a gente somou um ponto importantíssimo fora de casa contra o Cascavel, uma equipe que era o jogo derradeiro deles. E a gente sai contente daqui, somamos um ponto importante, e principalmente sem tomar gol. 12h23, algo a acrescentar nessa fala do Itamar, Juca? É importante reconhecer, Itamar, que nós não fomos bem. Isso aí o próprio Paulo Balancin reconheceu, o Álvaro Góes também, vendo lá, assistindo o jogo, o Laurival Pontarolo, uma pena que o Micules não foi para lá, eu pelo menos não vi ele lá. Senão, com a sua experiência no futebol, na entrevista ele não vai desqualificar o grupo ou desqualificar um ou outro jogador, não vai, mas eu tenho certeza que em reuniões internas as conversas serão bastante duras nesta segunda e nesta terça-feira. Jogamos mal quando podia jogar e o resultado nos foi positivo, a rodada foi boa para nós. E agora temos 2 partidas para acertar tudo, para chegar no mata-mata bem, com o Operário, com aquele... A realidade é que o Operário não repetiu aquela forma de jogar que teve contra os principais times do Campeonato Paranaense e até com os times tecnicamente mais fracos como o Nacional e Prudentópolis, não conseguiu reeditar as suas boas atuações, precisa reeditar. É verdade, uma fala que eu ouvi ontem do presidente Pontarolo e até achei interessante colocar aqui para você. Eu disse, jogou mal o time hoje, né, presidente? Ele concordou e disse o seguinte, mas ainda bem que jogou mal numa rodada em que tinha essa gordurinha e não conseguiu o resultado e já se classificou. Quer dizer, aquela coisa, jogou mal no momento em que podia jogar, né? Mas a gente também não pode só colocar o olho, o Itamar falou, nós estamos mal acostumados, né? Pôr o olho só no aspecto, o Operário não jogou bem e esquecer todo o resto. Esqueci que, por exemplo, temos 2 partidas em casa que podem já nos dar uma condição boa para chegar à Série D
e não tem despesa e pode dar um reforço financeiro no caixa, que é tão importante, né? E eu sempre lembro, há um ano atrás nós estávamos à porta do torneio da morte, agora nós estamos à porta nós estamos no mata-mata, não na porta. E também, isso que o Juca colocou com muita propriedade, o time jogou 9 partidas até agora no campeonato e só 2 em casa. Não tem nada que reclamar, é uma campanha muito boa, é uma das melhores campanhas se fizermos um retrospecto das temporadas passadas. Agora, 12h25, vamos dar uma olhadinha como é que está a classificação depois dessa rodada? Veja aí. A classificação atualizada do Paranaense está assim. Em primeiro, o Curitiba tem 22 pontos. O segundo colocado é o J. Malucelli com 20 pontos. O Operário aparece em terceira posição com 17. O Foz está em quarto com 16 pontos. Na quinta colocação, o Londrina aparece com 15 pontos. 14 pontos é a pontuação do Paraná em sexto lugar. Em sétimo, o Maringá vem com 14 pontos. Na oitava posição, o Cascavel tem 13. Com 8 pontos, o Atlético é o nono colocado. Na 10ª posição, o Rio Branco está com 7 pontos. O Nacional agora tem 3 pontos na 11ª posição. E o Lanterna é o Prudentópolis com apenas 2 pontos até aqui. Agora, 12h26, rapidinho intervalo, a gente volta já, não saia daí. Esporte Emoção, apoio cultural, construtora JM Chueri. Construindo com qualidade e excelência em cada detalhe. Ih, seu carão tá meio caído. Zezo nele. Autopeças de primeira qualidade, com preço justo e o atendimento especial que só o Zezo tem. Zezo Autopeças, Praça Getúlio Vargas, ligue 3225-7441. Serve Tintas. Para pinturas residenciais ou automotivas, conte com quem mais entende de tintas. Serve Tintas. Aqui você encontra a maior variedade em materiais para pintura e tintas das melhores marcas com diversas opções em cores. Ou conte ainda com o sistema Selfie Color Souvenir, que proporciona a você, cliente, escolher a cor de sua preferência na hora. Para um mundo colorido ao seu alcance, quem dá o tom é a Serve Tintas. Quem dá o tom é Serve Tintas. Sabe quem pode se associar ao Sicredi? Você. Isso mesmo. Aqui, você tem as mesmas soluções financeiras de um banco. A vantagem é que você não é só um cliente, mas associado de uma cooperativa de crédito e investimento, com participação nas decisões e nos resultados. E onde o relacionamento faz a diferença. Gostou? Então abra uma conta e um futuro no Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quando o assunto é moda, o Queima sempre chega na frente. Peças modernas e com um visual de tirar o fôlego, o Queima tem um estilo que você procura, pelo preço que você merece. Calça de tactel masculina adulto, diversos modelos. Blusa feminina infantil Viscoflex em várias cores. Veste legging feminina adulta em cores diversas. Calças jeans feminina adulto, modelos variados. Queima, o lojão. A moda que todo mundo veste. Óticas Provisão é mais em tudo. Qualidade de seus produtos, além das maiores marcas nacionais importadas. Segurança e apoio técnico para facilitar na escolha do melhor óculos para o seu rosto. Tecnologia visando melhor atendê-lo. Adquirimos o aparelho iTerminal 2 Eyes, que propicia alta precisão em tomadas de medidas. Também faz capturas de fotos e mapeamentos de dados para o melhor resultado de sua visão a qualquer distância. Óticas Provisão, um conceito ao alcance dos seus olhos. Ponta Grossa e Reserva. Meio-dia e 29, estamos de volta com o último bloco do Esporte Emoção. Já tem o Guilherme Picunas com o Cidadão. Fala bem rapidinho do Operário, que a gente quer falar do Queima também, que estreia essa semana. Juca Francisquini e o torcedor tem a semana inteira para refletir a campanha e domingo comparecer contra o Paraná. E essas duas partidas são muito importantes. Não é porque o Operário já está classificado para o mata-mata. Esse é um objetivo. Tem o objetivo primeiro, que é a Série D. E o Operário é o que tem a melhor tabela. As duas partidas em casa. Foz tem partidas difíceis, Maringá, e nós precisamos pontuar 6 pontos para nos afastar do Foz, que está grudado na gente ali. O Maringá tem 14, o Cascavel tem 13. E esses 3 times podem estar no mata-mata e podem pontuar no mata-mata. Então nós temos que adquirir uma gordurinha para poder queimar no mata-mata. Muito bem, vamos falar do Queima Futsal, que esta semana faz a sua estreia no Campeonato Paranaense da Série Ouro. Os preparativos serão intensificados a partir de hoje. E sábado o Queima estreia jogando contra a Associação Cascavelense. Lá tem o Magrão, tem o Duda,
Tem um pessoal que era daqui, né, que acabou abandonando o Queima. Vai ser um jogo recheado de muitas emoções no ginásio Oscar Pereira. Jogo marcado para as 8h30. Essa semana nós vamos dar uma cobertura, dar uma atenção maior para os preparativos do Queima, sob o comando do técnico baiano. E o Caramuru não faz a sua estreia nessa semana, mas teremos sim 2 equipes da região na chave ouro. Isso é importante, mas a principal notícia é que pela primeira vez uma equipe de futsal consegue um parceiro de nível nacional. Isso tem que ser muito comemorado. A Brasil Quirim, que foi parceira, patrocinadora do time campeão da Liga Nacional, o Sorocaba, está junto com a equipe do Queima. Parabéns ao Queima, seu pessoal aí do marketing, estratégia do Queima, né? E o peso do nome do técnico baiano. Vamos dar um pulinho, já está por lá o Guilherme Picunas, hoje chegou rapidinho ao estúdio número 1 da ETV, onde será apresentado o Cidadão. Olá, Picunas, boa tarde para você. Quais são os destaques do programa de hoje? Boa tarde, Cândido. Olha só, no programa de hoje a gente vai conferir aí boletim da dengue, também mudança da lei dos cobradores aqui em Ponta Grossa, essa lei aí, uma polêmica muito grande. Nova lei dos caminhoneiros também é assunto aqui e principalmente para a população observar um pouquinho mais com relação ao óleo de cozinha, que muitas vezes é descartado aí na tubulação da Sanepar e acaba prejudicando muito todo o tratamento, tá certo? Então tem tudo isso e muito mais ainda no programa Cidadão de hoje, viu, Cândido? Tá certo, Picunas, um bom programa para você, a gente vai estar aguardando, vai estar acompanhando daqui a pouquinho o Cidadão que vem numa audiência crescente. Juca, boa segunda-feira, boa semana e te aguardo às 10 da noite no Esporte Emoção. À noite nós estaremos aqui para você também, uma boa segunda, uma boa semana, especialmente para vocês. E olhem, vamos prestigiar o Operário contra o Paraná e Rio Branco. 2 partidas em casa, buscar 2 vitórias. O Operário precisa de você, torcedor. Um abraço e até hoje à noite. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Nós voltaremos às 10 da noite aqui no Esporte Emoção. Na sequência, Guilherme Picunas e o Cidadão. Boa tarde.